Sejam todos bem-vindos à aula do professor Alain. Hoje nós estamos aí com a turma de Celso Charuri, técnico em automação industrial. Na UC, desenvolvimento de sistemas de controle. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades. Bem, pessoal, sem mais demoras, estamos aí com o professor Alain aí, que vai demonstrar para vocês aí e auxiliar na situação de aprendizagem. Aqui, ó, as nossas aulas aí hoje são 14/9, né? Aqui no caso aqui, ó, você vai em situação de aprendizagem. E no caso aqui, nós vamos estar desenvolvendo aí o planejamento e análise de viabilidade de uma esteira separadora de peças. Pessoal, sendo sincero para vocês, na indústria, o que você vai mais encontrar é esteira selecionadora, ok? Às vezes você tem uma esteira que ela é chamada de embaladora, que ela é responsável em embalar os produtos. Tem uma esteira que é separadora de caixas, né? Que vai transportar um produto de um local para o outro. Tem uma esteira que nós chamamos que ela vai para a máquina de endosadora, envasadora,
nós temos diversas esteiras na indústria. Praticamente 80% da indústria trabalha com esteiras, ok? Que praticamente a sua função é levar um produto, deslocar um produto uma distância elevada aí e às vezes com um sistema de automação você pode controlar a velocidade dessa esteira, aumentar, baixar a velocidade dessa esteira. Também você pode utilizar o que nós chamamos na parte de automação de CLP, que é o controlador lógico programável, que você pode fazer diversos programas para estar trabalhando a questão da precisão da separação dos seus produtos. Alinhado com o inversor de frequência CLP, nós temos sensores aí, sensor foto, sensor indutivo. O sensor indutivo é para identificar metal. Tudo que é produto que trabalha com alimentos, bebidas, a gente tem que evitar essa questão do metal. Dá um exemplo, professor. Bem, eu trabalhei na indústria que era a parte da fabricação de cerveja e refrigerante. Então você pensa que, por exemplo, você tem lá a cerveja, aí a garrafa ela é lavada, certo? E ela vai lá para ser envasada, né? Colocar o produto, né, dentro da garrafa. Só que vamos dizer que amassou a tampinha e caiu dentro da garrafa. Essa garrafa ela vai passando por sensores, aí o sensor indutivo identifica o metal ali dentro, e essa garrafa ela vai um pouco a mais para frente, um sistema pneumático expulsa essa garrafa, entendeu? Certo? E ela não vai para a produção. Nós temos sensor indutivo, que identifica metal, temos sensor capacitivo, que identifica qualquer tipo de material. Nós temos o sensor de raio-x, que faz uma análise bem precisa do produto de acordo com o que você seleciona. Nós temos sensor de peso, certo? Na parte de fabricação, por exemplo, de biscoitos, certo? Na fabricação de biscoitos, você tem que fazer a massa primeiro, lá na batedora. Depois essa massa vai para a esteira, vai ser levada para uma moduladora, que modula o biscoito de acordo com a forma que é da fábrica lá, por exemplo, né? O nome da fábrica. E dá continuidade para ir para o forno e vai para embalador, para esteira embaladora, que vai para a datadora e depois vai para a logística. Então você pensa o seguinte, que quando essa massa sai da batedora, tem sensores que identificam se essa massa tem metal ou não, entendeu? Se essa massa for identificado metal, ela é descartada totalmente, né? Então, na parte de alimentícia, certo? A gente trabalha bastante com esteira. Agora, na parte da fabricação de automóveis, pessoal, nós temos várias esteiras que ela pega, por exemplo, a base do automóvel, faz toda a montagem através. Hoje a gente trabalha com inovação e tecnologia, né? Então, a quantidade de ser humano na área de montagem é reduzida bastante, certo? Então você pensa, tem a base de veículo, a base, né, do veículo, aí tem um sistema que coloca em cima da base, aí tem o sistema de robô, né, controlados por programa que a gente utiliza software específico para a área de robótica, ok? Aí tem a ponteadeira que vai ponteando a parte lá do veículo, né? Certo? Aí essa esteira continua com o veículo. Aí depois, mais à frente, lá, onde tem que parafusar as peças, vai parafusar essas peças. Antes disso, pega essa carcaça, leva para um banho de tinta, né? E aí dá continuidade no sistema de montagem. Você pensa que do início da fabricação de veículo até o final, você tem uma esteira, certo? Tem já fabricação de veículos, pessoal, certo? Que tem uma quantidade bastante reduzida de pessoas. A questão da automação é isso, é o quê?
é aumentar a velocidade de produção, reduzir a perda de matéria-prima e trabalhar com a mão de obra qualificada, que é o caso de vocês, né? Certo? Não tem como. Para a área de manutenção e instalação, só está entrando a questão de inovação, ok? Certo? E temos que, para você acompanhar esse mercado, você tem que estar inserido aí nas melhores tecnologias possíveis, ok? Então, esteira selecionadora de peças envolvendo sensores, CLP, inversor de frequência é o que mais temos no mercado. E aí, quando você quer englobar uma questão com maior tecnologia, além de você utilizar sensor, inversor de frequência, CLP, a a parte da automação já trabalha com um sistema de tela que a gente chama de IHM. Essa IHM é uma interface, é uma máquina que você consegue, através de um supervisório, identificar o funcionamento do equipamento e aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a temperatura, reduzir a temperatura. Então, você faz diversas fases aí da produção da sua esteira, né, com maior precisão possível, ok? Tudo isso, então, quando você pega por base um projeto, você tem que verificar. A gente está dando exemplo da esteira, mas todo projeto você tem que ter um planejamento, análise de viabilidade econômica, né? Certo? No nosso caso, é análise de viabilidade econômica da esteira separadora de peças. Nós temos que fazer um relatório aí e apresentar o projeto, né? Certo? E também, como você está desenvolvendo um projeto, você tem que dar uma aplicação aí de explicação, que é o que nós chamamos de manual. Tem que ter o manual do equipamento. Então, tudo que é equipamento que você vai instalar, da manutenção, tem que ter o manual do equipamento. Professor, eu estou na indústria. O senhor já tem uma experiência, sabe como é que é na indústria. Não tem manual. Realmente, não tem manual. Então, diversos maquinários que eu ainda estou inserido no mercado. Eu tenho empresa e trabalho com instalação e manutenção também. Trabalho aqui e tenho empresa. Bem, funciona o seguinte: não tem como. Você tem que fazer o levantamento da marca da esteira, por exemplo, da dosadora, né? Certo? Da embaladora, da transportadora. Que aí você verifica através da internet, né? De puxar o manual o funcionamento desse maquinário. Ok? Não tem como. Então, você tem que procurar os meios para achar esse manual. Continuando aqui a nossa tarefa aqui, certo? A gente tem a parte da ordem de serviço, que envolve desenvolver um planejamento e análise de viabilidade do projeto, né? Envolvendo o planejamento das suas atividades. Se possível, você coloca aí no seu projetinho uma tabela de custos e no final você faz um planejamento completo aí, né, dessa esteira e também envia para mim uma tabela de custos, ok? Professor, tem como você explicar de forma mais detalhada? Tem sim. Então eu fiz uma apresentação aqui para vocês, ó, onde está aí, ó, desenvolver o planejamento e análise de viabilidade da esteira separadora de peças. Então, esteiras separadoras de peças. Essas esteiras aí, né, transportadoras da indústria, facilitam a movimentação do início da fábrica até o final da fábrica. Matérias-primas, produtos prontos ou insumos. A esteira transportadora é um tipo de equipamento, né, bastante utilizado e simples, que consiste em polias que movimentam uma superfície sobre a qual são transportados os mais diversos tipos de objetos ou materiais. O principal elemento da estrutura de uma esteira transportadora é o que nós chamamos de tração, tá, pessoal? Que pode ser composta por materiais como esteira moduladora plástica, às vezes tem esteira que trabalha com corrente. Essas correntes ficam embaixo da esteira, tá? É,
Geralmente essas esteiras é de plástico ou inox. É o que eu trabalho na indústria, tudo. Ah, não, tinha tanto inox como plástico. A plástico é aquele azul, sabe? A inox é aquele mais, né? O lado cromado, né? Certo? E a de plástico levava os produtos, né? Um plástico azul, umas divisão pequenininha, sabe? Esteira metálica, esteiras de lona, ok? Esteiras de PVC, esteiras em material PU. Aí nós temos roletes livres também, que é uns roletes de metal, né? Que auxilia aí no transporte e correias. Quando você pega uma esteira que já está pronta e quer fazer uma melhoria nela com a parte de automação, a primeira coisa que você desenvolve aí é um estudo de possibilidade de adaptação, né? Da instrumentação do sistema de acordo, né, com os equipamentos disponíveis que você tem disponível. Desenvolvimento de um projeto de automação para esteira, por exemplo, nessa esteira você pode estar incluindo inversor de frequência ou CLP, montagem elétrica do sistema, montagem da automação, desenvolvimento de um sistema de supervisão, né? E modelagem do sistema de controle. O professor vai estar mostrando mais à frente uns exemplos de sistema de supervisório, ok? Aqui o professor colocou para vocês um passo a passo como você pode desenvolver o seu projeto, principalmente levando em consideração a viabilidade econômica do seu produto. Então, no primeiro passo, nós temos a definição dos seus requisitos, identificando a capacidade de separação, né, da sua esteira, os tipos de peça a serem separados, velocidade, que eu já falei que vocês podem controlar com o inversor de frequência, precisão de separação e outros requisitos técnicos. Professor, eu já fiz o levantamento e na esteira aqui, se a gente colocar o inversor de frequência, vai ficar mais caro. Bem, fica mais caro e você tem uma qualidade maior. Se você colocar o motor comum, pessoal, ele é standard. O que que é standard? É padrão, ok? Esse padrão, por exemplo, você pegar o motor de 2 polos é 3.600 RPM. Aí, às vezes, você não vai ter um controle mais preciso da velocidade da sua esteira, ok? Projeto conceitual, né? Então, com base em todos esses requisitos que eu citei para vocês aí, certo? Você tem que ter um projeto conceitual que envolva no seu projeto um design, né? Geral da sua estrutura da esteira, onde você tem que verificar as posições dos sensores, né? Dos atuadores, que são os cilindros, né? Que basicamente o cilindro avança e recua, mas você tem que verificar a posição desse cilindro. E a integração dos componentes como os motores, né? A inversor de frequência, CLP, sensores que vai em cima do cilindro. Depois, em terceiro passo, você tem que verificar a escolha da tecnologia, ou seja, qual inversor de frequência você vai usar? Da WEG, da Siemens, da Müller, da Schneider, certo? Assim vale tanto para inversor como CLP, como sensores, né, botoeiras, diversos equipamentos. Principalmente isso aí vai ter um impacto geral quando você for comprar esses equipamentos. Não esqueça do seu projeto detalhado, né? Significa que você tem que detalhar especificações técnicas precisas, né? Onde envolve dimensão da sua esteira, a distância entre os sensores, né? O software que você vai utilizar no CLP, né? E os protocolos de comunicação entre os componentes. No quinto passo, você pode colocar a sua análise de viabilidade econômica, ou seja, né? Vai valer a pena financeiramente e operacional, certo? Às vezes você vai montar um produto que vai ficar muito caro que você não vai conseguir vender, ok? Certo?
Precisão na separação, verifique também a taxa de produção da sua esteira, custos de fabricação, de treinamento do pessoal, manutenção e requisitos de mão de obra. Ao finalzinho aí, você tem que fazer diversos testes na sua esteira, né? Onde envolve o quê? A verificação da precisão de separação, velocidade do motor, como eu falei para vocês, né? E ajustes conforme necessário. No sétimo passo, você tem que fazer uma integração e otimização do sistema, certo? Significa otimizar a detecção e aprimorar o sistema de controle para garantir uma separação melhor, né? Mais eficiente. Avaliação de custos e benefícios, né? Você tem que verificar aí os custos totais do seu projeto, comparar esses custos com os benefícios esperados, como aumento da eficiência, redução de retrabalho e melhor utilização da mão de obra, ok? Depois disso tudo, você tem que verificar a questão da documentação e treinamento. Prepare manuais de operação e manutenção para o sistema. Além disso, forneça treinamento adequado para os operadores que vão utilizar essa esteira. No décimo passo aí, finalizando, nós temos a implantação e monitoramento. Após todos os testes de treinamento, implante, né, e monitore seu desempenho inicial para garantir que ele atenda às expectativas e faça ajustes adicionais se necessário. Então tá aí, nós temos o exemplo 1 aí na montagem da esteira e o exemplo 2, tá vendo aí? Por exemplo, chega a caixa lá, tá vendo? Certo? Aí nós temos aí, aqui ó, um fim de curso 1, fim de curso 2, tá aqui outro aqui, certo? Outro fim de curso. Nós temos dois cilindros aqui. Essa parte do SW aqui são sensores, tá? Tá ok? Certo? Beleza? Então você tem um deslocamento aqui, rolete inicial, rolete final, tá vendo? E aqui você coloca uma lona, né? Ok? Aqui no 2 aqui você já tem um sensor capacitivo, sensor indutivo, como eu citei para vocês, né? Aqui tem um tensor que você consegue tensionar aqui essa esteira e aqui você tem um motor, tá vendo? Essa aqui já é uma esteirinha mais simples também, né? Todas as duas são esteiras simples, né? Mas aí o professor colocou exemplo 1, exemplo 2 para vocês verem como é que é o funcionamento da esteira. Aqui nós temos aí a questão, um exemplo aí de supervisório da esteira com inovação e tecnologia. Então aqui nós temos aqui as peças que vão ser deslocadas na esteira. Aí nós temos dois cilindros, tá vendo? Que a função dele é avançar e recuar. E nós temos aqui as caixas onde vai cair o produto, tá vendo? Onde você pode, aqui é uma seleção de peça, tá, pessoal? Aqui você tem a peça amarela e a peça verde. Peça verde só cai aqui. Peça amarela só cai aqui. Aí tem outro supervisório aí, onde você tem cilindro também é chamado de pistão, tá? Então você tem um sensor capacitivo, sensor foto, né? Ok? Certo? Aí você tem três tipos de cilindro, ok? Certo? Que você pode estar fazendo um acionamento aí da sua esteira, ok? Essa aqui é aquela esteira já no. Eu peguei exemplo mais da indústria, tá bom? Então, essa daqui é uma esteira vertical, ok? E tem aquela divisão de plástico lá que eu falei para vocês, tá vendo aí? Na cor azul. Aqui tá o motor, né? E aqui tá o botãozinho aqui, ó, o botão de emergência e as chaves para estar realizando aí a ligação da esteira 1 e da esteira 2, tá vendo? Essa aqui é a esteira plano inclinada, né? Certo? Com corrente de PP, olha lá. Tá vendo aí? Então você imagina que os produtos ficam aqui, ó, e são deslocados para cá, ó. Tá vendo? Tá vendo aí?
Então o produto vem lá de outra parte da indústria e chega aqui, ó. Só que aí você tem, por exemplo, um equipamento que está pesando o produto, um equipamento aí que está fazendo a movimentação, batimento do produto antes de vir para a esteira, tá ok? Por isso que ela tem que ser inclinada dessa forma. Então você imagina que tem um equipamento automatizado que pega o produto, embala o produto, pesa o produto, depois desce já nessa esteira e já vai lá para a datadora e vai para a logística, ok? Aí tem outra parte aí, que é inclinada, aí já tem uma base aí, né, onde é que vai cair, né, o produto, tá vendo? Então, esse aí é um exemplo já da indústria mesmo, ok? Certo? Aí tá lá a operadora, né? Certo? Então aqui, ó, vem lá o produto lá, passa aqui e ele já cai aqui nas caixas, tá vendo? Aqui tá o painel, essas mangueiras que você tá vendo aqui é mangueira azul da parte pneumática, tá? Aqui é o nosso motor, né? Certo? Aqui tem uns sensores e aqui são onde que faz o acionamento, ok? Aí tá aí outro funcionário aí na indústria aí, trabalhando aí, tá vendo aí? A esteira tá passando lá, tem um sistema de botão de emergência para ele fazer o acionamento aqui, certo? Então aí o produto vem aqui para ser deslocado para outra parte da empresa, né? Aqui tá as caixas, né? Que é o próprio sistema pneumático que monta a caixa, tá, pessoal? Nem o funcionário não. Então esse aqui é um sistema todo automatizado, ok? Aí no caso aí é para sistemas de envase de garrafa, tá vendo aí? Aí tem essa esteira aí que ela já é de aço inox, tá vendo? Então eu dei aquele exemplo que é a esteira de PVC, né, na indústria. Essa aqui já é de aço inox. Então aí ela tá levando aí as garrafas para ser envasado o produto. Aqui tem uns guias, tá vendo? Que pega a garrafa aqui para tá levando, deslocando ela para outra parte da empresa. Aí já de garrafa também, tá vendo lá a esteira? E aqui tem diversos sensores, você pode notar aí, certo? Que faz a verificação daquele estilo lá. Se tiver qualquer peça, qualquer detrito aqui dentro de metal, ou seja, qualquer, né? Essa garrafa ela é expulsa mais à frente lá para ser retrabalhada ou ser ir para a área de reciclagem, tá bom? Certo? E aqui tem uma verificação de sinalização aqui, ó, pessoal, verde, amarelo, vermelho, onde verifica aqui, ó, se a garrafa tá com alguma coisa dentro dela e vai fazer o acionamento aqui também, tá? Aí tem mais exemplos, né? Certo? Na parte de bebida aí, uma esteira já maior, outras com sensores, com botão de emergência. Aqui são os cilindros que eu falei para vocês, certo? Aí é o exemplo aí da esteira industrial, que aí a gente já está trabalhando com corrente para transportar, tá vendo aqui, ó? E aqui é uma parte de malha de metal, que aqui às vezes tem um produto mais pesado, tá vendo? Então essa esteira aqui já com uma parte de metal, ok? Não é lona nem PVC. Aí uma parte importante aí que você tem que verificar é o que? As dimensões, né? Da esteira, que é o quê? Você tem um exemplo aí, né? De verificação do tamanho, que é o comprimento total. No caso dessa esteira é 2 metros. Mas a gente tem esteira 5, 10 metros, e aí vai, né?
A largura total dela é 63 centímetros. Às vezes eu não comentei, mas uma esteira pode ser emendada uma após a outra, que aí você dá continuidade até chegar do início até o final da produção, né? No caso dessa aqui é uma esteira de lona, tá, pessoal? Aqui está o motor e o painel ficou embaixo aqui, né? Aqui no caso você já nota que não tem um cilindro, não tem um sensor. Aqui no caso é só para dar movimento mesmo de uma parte para a outra, ok? Então essas são as dimensões aí de uma esteira, um exemplo, né? Onde você verifica o comprimento, a altura, a largura. Aí você tem uma pequena descrição aí das peças da esteira. Então, rolamento, batente, eixo central, suporte, roda de impressão, protetor, rolo de tinta, escova de carbono, suporte de ajuste, placa de conexão. São diversas partes aí que você pode estar inserindo no seu projeto, ok? Certo? E aí nós temos um pré-orçamento, pessoal, né? Esse orçamento aí, você verifica aí que tem a parte do... Aí fiz um orçamento por base, tá? Certo? Eu dei um valor de 6.584, até um valor baixo. Mas quando você vai fazer o final do seu projeto, você tem que colocar mão de obra, valor do treinamento, ok? Certo? Os equipamentos, como se você vai colocar CLP ou não, se você vai colocar inversor de frequência ou não, certo? Além disso, você tem que verificar se vai ser uma esteira de pequeno, médio e grande porte, ok? Então, praticamente a situação de aprendizagem é isso, pessoal. Que vocês tenham conhecimento aí de uma montagem de um projeto, nesse caso é uma esteira, que é de 80% a 90% aí inserida na indústria, ok? Principalmente para a parte de inovação e tecnologia, que você consegue aumentar a velocidade da produção e reduzir a perda da matéria-prima, que é uma das funções principais, ok? Usina de cana-de-açúcar trabalha bastante, sistema de silo, ok? Trabalha bastante. Sistema de abate de bovino, ok? Trabalha bastante, né? Eu já trabalhei lá na JBS, já na parte de sistema de automação, manutenção, dando treinamento. Tem bastante, certo? Então, diversas áreas da indústria você vai estar encontrando uma esteira selecionadora de peças. E sem dizer que as peças que estão inseridas aí no seu projeto é o que você vai estar trabalhando, que é o quê? Na indústria, temos diversos equipamentos com inovação e tecnologia. O que que é isso, professor? CLP, inversor de frequência, sensores, né? E motores elétricos. Isso basicamente é o que você tem que dominar para estar trabalhando nessa área. Agora, o profissional técnico de manutenção tem que ser lembrado que ele não é aquele profissional que vai meter a mão na massa lá, vai sujar a mão de graxa, que vai quebrar equipamento, montar, que não sei onde tá. Não. Ele é aquele profissional o quê? Que trabalha com a cabeça aqui, ó, certo? 90%. Às vezes ele vai montar algum sensor, uma válvula controladora ali, ele vai montar um CLP, um inversor de frequência, mas ele é aquele profissional que tem a função de programar um CLP, programar um inversor de frequência, tá fazendo instalação de sensores,
né? Certo? E tá fazendo essa verificação de um supervisório, né? A função desse profissional é o quê? Tentar aumentar de uma forma geral o avanço, né, dos equipamentos que estão inseridos lá no processo produtivo que ele está na indústria. Seja uma usina de cana-de-açúcar, seja uma fabricação de silos, se quer o que a gente trabalha, que fala que é trabalho com grãos, né? Seja aí no abate bovino, seja trabalhar com lã de aço, palha de aço, né? Trabalhar com líquidos, né? Então, até na parte que nós chamamos de CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, pessoal, nós temos sistema de automação. Você pensa o seguinte, que tem diversas chaves de alta tensão lá na usina hidrelétrica, na subestação, que não pode uma pessoa lá abrir e fechar essas chaves, porque é 750 kV. Então, o que que a gente faz? Faz isso automaticamente e à distância através do controle com supervisório, com software, com CLP, entendeu? Onde você pega, vai fazendo o movimento lá, você consegue abrir e fechar essa chave. Faz o controle de verificação da corrente, da tensão e assim sucessivamente. Então, a nossa aula de hoje foi uma explicação geral sobre a nossa situação de aprendizagem, ok? Aí aqui, ó, é a aula prática aí dos alunos que fizeram essa prática da esteira selecionadora de peças, ó. Viu aí? Então, bem, então essa aí foi a nossa aula de hoje, que é o quê? Uma explicação detalhada da nossa situação de aprendizagem, ok? Então, aqui no caso aqui, pessoal, certo? Só dando uma revisão. A nossa situação de aprendizagem é sobre nosso projeto, né? Sobre esteira separadora de peças. Aqui o professor passou aí, né? A questão do principal elemento da estrutura de uma esteira. Falei a descrição aí de um estudo de possibilidade de adaptação, né? Da parte de automação. Falei sobre o passo a passo aí, para você estar inserindo no seu projeto aí, ok? Falei sobre o projeto detalhado, análise de viabilidade econômica, prototipagem e testes, sobre a integração e otimização do sistema, avaliação de custos e benefícios, documentação e treinamento, implantação e monitoramento. Dei diversos exemplos aqui, passei diversos exemplos, né? Falei sobre supervisório, né? Na questão da esteira. Dei mais exemplos sobre supervisórios. Dei exemplos de esteiras especificamente da indústria,
Passei exemplo de esteiras direcionadas à indústria na parte de vertical. Tem exemplo da indústria aí de esteiras na parte horizontal. A seleção de peças e produtos aí na indústria. No caso aqui, foi para o sistema de produção aí com envase das garrafas. Aqui, aqui já é com o sistema de garrafa já de vidro, né? Antes ali é garrafa de plástico, né? Aqui falei sobre o exemplo aqui de várias esteiras aqui também. Falei sobre as dimensões das esteiras, descrição das peças e um breve orçamento. Além disso, passei para vocês aqui um exemplo dos alunos que montaram essa prática. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Ela foi sobre a explicação do desenvolvimento, planejamento e análise de viabilidade de uma esteira separadora de peças, né? Eu espero ver vocês na próxima aula. Fica com Deus, tá? E tenham um ótimo final de semana. Aqui também, pessoal, estou mostrando rapidinho. Se alguém tiver com dúvida, não se esqueça que você tem que entrar aqui na situação de aprendizagem, certo? Clica aqui e vem aqui para entregar a sua atividade. Nós estamos faltando aí o pessoal para estar enviando atividade, tá bom? Qualquer dúvida que tiver também, pode entrar em contato com o professor, tá bom? Certo? Que eu vou estar respondendo todas as questões para vocês. Ah, não pode esquecer que nós temos aqui também um conteúdo do curso, tá bom? Certo? Onde aqui você tem acesso ao livro digital. E aí ele vai estar demonstrando aí de forma geral aí, né? Esse aqui eu já passei para vocês, mas fica aqui disponível, né? Também lembrando que está gravado, né? No ABA, tá? Então passei as partes mais importantes aí do desenvolvimento de um sistema de controle, certo? Então a ideia central é essa, é que você desenvolva um projeto, principalmente com a questão de viabilidade econômica, né? De uma esteira separadora de peças. Então, nessa parte aí desse projeto seu, né? Você tem um embasamento teórico aí, né? Em questão de todos os equipamentos que você vai utilizar nessa esteira. E depois, no finalzinho, né? Na aula presencial, você vai estar realizando a montagem dessa esteira, e conforme eu passei também na aula, que vocês verificaram que os alunos montaram essa prática. Ok? Então, eu estou aberto a dúvidas aí. Qualquer coisa pode estar entrando em contato comigo, certo? E eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Um abraço, tchau, tchau. Vou estar finalizando a nossa aula.